Olá, tudo bem? Hoje estamos em mais um episódio do Cartório em Gestão. Hoje, no episódio 5, a gente vai começar a concatenar as informações do que a gente trouxe até agora. Então, a gente falou sobre como mapear dentro do cartório os processos e a gente falou sobre colocar o fluxo em um sistema visual de cores ou ideias, que foi o Kanban. Tá? Agora você já enxerga como é que o trabalho está se movendo, onde ele está represando, onde ele está andando, o que está acontecendo. Só que o Kanban ele tem uma limitação, tá? Ele sozinho não vai se resolver, que é a diluição da responsabilidade. Sabe aquela frase clássica que você escuta, você quase enlouquece na hora que você escuta? Ah, eu achei que o fulano tinha conferido. Ou, ah, ninguém me avisou que o prazo estava vencendo. Isso não é falta de gente, não é falta de equipe, tá? Isso é falha na governança. É um exemplo clássico que pode acontecer em equipes de 3 pessoas, equipes de 20 pessoas ou de 200 pessoas, tá? Então, como a gente viu no episódio 1, que governança não começa com organograma, governança começa com clareza e responsabilidade, hoje vamos aplicar uma ferramenta técnica para garantir que cada etapa do fluxo que desenhamos tem um dono claro, tá? Então a gente vai falar da matriz RACE aplicada à realidade cartorária. Antes de mais nada, né, avisar vocês, na descrição desse vídeo eu vou colocar um link do grupo de WhatsApp. Nesse grupo eu vou disponibilizar a ferramenta para que vocês possam receber. Nesse grupo também eu vou aproveitar e informar vocês sobre alguns cronogramas das atividades cartorárias, que às vezes podem auxiliá-los. Tá? Então vamos no problema real. O maior erro operacional em cartórios em crescimento é a confusão entre execução e responsabilização, tá? E normalmente não são a mesma pessoa, tá? Então existe quem executa e quem é responsabilizado em relação àquele ato, tá? Muitos titulares, especialmente aqueles do perfil centralizador, acreditam que eles são o único responsável de tudo, tá? O resultado, o titular vira gargalo, porque ele tem um limitador de tempo do ΔT, tá? Então qualquer decisão, por menor que seja, tem que passar na mesa dele. Mas também tem um outro problema. Por outro lado, o titular que quer ser amigo de todo mundo, o agregador, ele delega de boca. Aí o que acontece? Quando o erro jurídico acontece, ninguém assume a culpa e o titular que paga a conta sozinho. Tá? Um alerta que se tenta escalar ou organizar uma operação sem definir claramente essas tarefas leva a um pesadelo operacional. E aí o crescimento começa a se tornar uma dor. Então, eu quero crescer, quero aumentar o faturamento, quero que as coisas aconteçam, só que isso está me matando. Aí o que eu faço? Contrato outra pessoa, compro outra mesa, outra cadeira, outro laptop, gasto mais uma licença do sistema para colocar uma outra pessoa sentada e eu não organizei a gestão e vou continuar com o mesmo problema, tá? Então, uma solução aplicável, também não estou aqui para trazer só problema para vocês. Uma solução que existe chama-se matriz RACE, tá? Matriz RACE é uma estruturação de delegação de responsabilidades dentro de um fluxo operacional. Então pensa dentro de um fluxo numa indústria, que são múltiplos microprocessos para chegar num processo final. Tá? Então a matriz RACE é para que você tenha visibilidade exata e todo mundo saiba quando tem que resolver alguma coisa. Tá? Então, primeiro da matriz RACE é o executor, ou responsible, que é quem põe a mão na massa. Quem digita a escritura, quem faz o reconhecimento de firma, quem faz a coleta de documentação. Tal. É uma regra. Pode ser mais de uma pessoa, então você pode ter pessoas em paralelos, tá? Mas alguém tem que fazer. Então, quando você faz o card no Kanban, que você tem um pacotinho de processo, uma das pessoas pega. E aí, dependendo do tamanho, você pode organizar ou por ordem numérica, ordem cronológica, ordem alfabética. Tem vários formatos, mas minimamente vamos nos atentar sobre o método. E aí depois você vê, de acordo com a sua realidade, qual que seria o melhor modelo. Tá? O segundo da matriz RACE é o accountable, ou o responsável final, também conhecido como dono. Aqui que está o pulo do gato. É quem responde se der errado. Então, ele que aprova. Então, ele é a pessoa que dá a última rubrica. Normalmente, na época que eu fazia distribuição, eu tinha um responsável que era o meu analista fiscal.
Ele não era a pessoa mais sênior ou mais cara, mas ele era aquela pessoa que ele verificava todos os tributos de todas as notas. Porque um ICMS errado me gerava um custo absurdo ou um problema gigante na questão do faturamento de nota. Então, ele era aquela pessoa que ele validava os CFOPs, validavam os valores da nota para liberar a carga. Ele era a pessoa responsável, ele era o dono do processo. Então, tinha todo o processo de armazenagem, processo de logística, mas entrada e saída de produto, o meu responsável era o faturista. Então, dentro da realidade de cartório, quem que é essa pessoa? Aquela pessoa que está na pista, que está ali com todo mundo, mas ele está validando as informações. Então ele está ticando, ele está vendo as informações. Ah, bate com o CNPJ, bate a informação, vê estado civil. São pequenas coisas na minuta que geram retrabalho. E lembre-se, na hora que você imprimiu, pessoal, você imprimiu em papel de segurança. Ele tem custo. Então, essa verificação, às vezes você pensa que é mais uma pessoa, mas não necessariamente, porque pensa que você vai ter vários executores e vai ter o gargalo do dono do processo que vai repassar os processos na mão dele. Tá? E uma regra de ouro, só pode existir um dono por tarefa. Tá? Então, se existe 2 responsáveis, ninguém é. E aí é aquela máxima. Em panela que 2 temperam, ou fica salgado ou fica sem sal. Isso, toma cuidado. Tá? Então, no cartório, o titular, dono final perante a lei, mas internamente você pode delegar o dono operacional para substitutos ou coordenadores. Tá? É muito salutar, principalmente na hora que você quiser escalar seu cartório. Um ponto que sempre mantém em atenção é que você não fica todo o tempo no cartório. Às vezes você sai para um congresso, você sai para estudar ou você tem alguma atividade externa. Mas durante o expediente aberto, nós sempre mantemos um substituto ou a própria titular. Nunca o cartório fica somente com escreventes. Então, essa delegação de dono, existe uma responsabilização, existe uma delegação para os substitutos. Tá? A terceira letra da matriz é o C, consulted, ou o consultado. Tá? Então, é quem precisa dar input antes da ação. Então, um exemplo, a dúvida na qualificação registral. O consultado é o especialista jurídico ou o substituto sênior. Então, eu tenho uma dúvida do formato que eu vou colocar isso na escritura. Ou como que eu vou ter essa informação aqui desse herdeiro, desse meieiro. Qual que é o formato aqui no inventário? O consultado é o que vai auxiliar no ajuste dessa minuta. Tá? E o I, que é o último item da matriz, seria o informado. Tá? Então ele só precisa saber que acabou o processo, ele não opina, tá? E ele não vai alterar o processo, mas ele tem que ser informado. Então, um exemplo, o financeiro precisa saber que a escritura foi lavrada para dar baixa no pagamento. Então, ele, num processo financeiro, ele informou o escrevente que recebeu o protocolo. Ele deu o ok para o escrevente finalizar o ato. Então, ele coleta a assinatura das partes, ele sela, finaliza, leva para o livro e informa para o financeiro que o ato foi finalizado. Na hora que ele informa para o financeiro, dentro do processo dele, ele vai lá e faz a conciliação desse pagamento do protocolo com o recebimento. Tá? Bom, um modelo prático e um erro comum. Tá? Então a gente vai pegar o processo de escritura de compra e venda começando a mapear. Então, lembre-se que o exemplo que eu dei dos CEOs, você vai comer um boi, tem que comer ele por bife. Então, o processo de escritura de compra e venda, ele tem algumas microtarefas. Então, primeira tarefa, recepção e triagem de documentos. O executor é o atendente ou escrevente júnior. Então, ele está ali, falou com o cliente, coletou as informações. Quem que é o dono do processo? É o escrevente sênior do setor. Então, ele garante que não entrou documento faltando. Então, o escrevente sênior, ele está ali conversando com o cliente, ele já sabe a ordem, ele vai colocando a documentação, só que eu tenho ali 3, 4 executores. E aí eu venho e tenho um escrevente sênior do setor que vai verificar a recepção disso. Então, eu verifiquei, está tudo ok, estou colocando para dentro. Essa tarefa é uma microtarefa dentro do processo de escritura de compra e venda. Então, agora a gente vai para a próxima, que seria a minuta de escritura. O executor é o escrevente da mesa. O escrevente da mesa, ele recebe
um Kanban, uma tarefa, um pacote, uma pasta, com todos os documentos que já estão validados. Então, eu já passei por duas pessoas. Eu passei por alguém que executou e alguém que é dono do processo para verificar se toda a documentação está ok. Tá? Então, o meu escrevente de mesa, que é o executor da minuta, ele não para o processo para resolver, falta um documento ou falta isso. Por quê? Isso no nascedor a gente resolveu. Tá? E agora eu tenho uma dúvida, eu tenho uma condição resolutiva, eu tenho uma cláusula impeditiva. Eu não sei exatamente como eu vou amarrar isso. Então eu vou até o consultado. Quem que é o consultado? É o substituto. O substituto está ali, está à disposição para auxiliar o escrevente a finalizar o ato. Então, coloca a informação desse modelo, coloca dessa forma. Ele vai auxiliar a construção da minuta. Tá? E aí depois a gente tem o dono. Quem que é o dono do processo? É o titular ou o substituto que vai assinar a conferência final. Então, esse titular ou substituto, ele vai dar a última verificação, vai ver se as partes assinaram essa minuta que foi gerada, e aí ele vai finalizar o ato. Tá? Bom, agora a gente tem uma terceira microtarefa, dentro do mesmo processo de escritura de compra e venda. Vou cobrar os emolumentos. Então, a cobrança do emolumento. Quem que é o executor? O caixa. O caixa vai pegar e vai cobrar o protocolo. Ele vai recepcionar esse dinheiro, ele vai jogar ali um contas a receber. Então, tem um dinheiro que está aberto sem ato ainda. Então, a gente não tem o protocolo dele ainda. Aí ele informa o escrevente de mesa, que o escrevente de mesa sabe que tem um recurso daquela escritura especificamente, ele acompanhou o processo, ele assinou as partes, ele assinou com o escrevente, ele selou o processo, e por quê? O caixa informou que a cobrança de emolumentos já estava ok. Então, você compreende que dentro de um ciclo, de uma escritura de compra e venda, nós temos a participação de vários agentes em vários momentos dentro do cartório, tá? Esse processo que eu estou falando com vocês e desenhando, gente, eu vou colocar na minha planilha para que vocês consigam ter a visibilidade de como foram feitas essas microtarefas, para que você consiga começar a ter visibilidade de como que você tem que tratar a sua escrivania. Tá? Perceba que o cartão do Kanban, que a gente viu na aula 4, se move entre o executor e entre os executores, tá? Mas o dono, ele está monitorando o fluxo para garantir o prazo. Então pense que o dono do processo seria o escrevente sênior do setor, por exemplo, ou o titular ou o substituto, ele está visualizando onde que está andando. Então ele consegue ter a temperatura para saber onde é que está acumulando ou o que está faltando. Então, eu tenho um escrevente sênior e eu tenho 30 executores, 30 atendentes ou escreventes júnior. Eles estão recepcionando documentação. Na hora que chega na mesa do escrevente de mesa, ele não está dando conta de dar vazão. Opa, então eu já sei que o meu gargalo é de escrevente de mesa, mas o atendente júnior está ok. Ou, por exemplo, o meu escrevente de mesa começa a ficar ocioso e o meu atendente escrevente júnior não está conseguindo dar vazão na fila. Aí eu tenho 40 pessoas esperando, o meu atendente, meu escrevente júnior, não está parando, todo o tempo ele está com o cliente, só que o meu escrevente de mesa está tranquilo, ele não está com demanda. Então o que está acontecendo? Está faltando atendente ou escrevente júnior. Essa visibilidade você consegue com o Kanban. E aí a gente vai discutir depois como que você vai pensar em fazer indicadores e como é que você vai visualizar isso. Tá? Bom, um entregável que eu acho que valeria a pena vocês fazerem, tá? Então, a tarefa que eu falo para vocês não é desenhar um fluxograma complexo, tá? É preencher uma matriz RAS para 3 processos mais críticos do seu cartório. Tá? Então, olha o que você vê que como mais nervoso, o que gera mais faturamento, então o que mais gera demanda, tá? Ou o que tem mais ato, e tenta começar a desenhar esse processo mais crítico do cartório. Tá? Eu estou à disposição, vocês podem me seguir no Instagram, podem me mandar mensagem que eu vou auxiliar vocês caso tenha alguma dúvida disso. Tá? E uma decisão que você já tem que ter é agora. Tá? Quem tem autoridade para parar o processo e encontrar um erro? Primeiro ponto que você tem que pensar em gestão de qualidade é justamente quem tem autoridade de
frear o processo, tá? Quem tem autoridade para liberar uma exceção? Essa pessoa que trata dentro de um perfil como um dono é o que vai desonerar o seu dia a dia ali no cartório, mas concomitantemente é aquela pessoa que tem que ter total noção do risco inerente sobre qualquer ruído que ele está trazendo ali naquela operação. Ah, eu vou liberar esse reconhecimento de firma sem o devido pagamento. Mas por que você liberou? Não, porque esse cliente especificamente é uma incorporadora que vem aqui toda semana e faz conosco e acerta na sexta-feira. Só que essa pessoa, elas têm que ser responsável por essa exceção que ela fez no processo. E isso é algo que você vai ter que desenvolver com a sua equipe e você precisa compreender quem que é seu coordenador ou substituto que vai poder te auxiliar nisso, tá? Então, sem essa definição, seu balcão continuará te interrompendo para perguntar coisas que já deviam estar decididas, tá? Então, lembre-se que a maior riqueza que você tem é o seu tempo. Então, toda hora que você está num momento complexo, pensando numa tese ou tentando estudar, tentando ler um capítulo de um livro para conseguir desenvolver algo muito complexo, mas a pessoa para e fala assim, doutor, eu preciso disso. Tá, doutor, mais isso. Lembre-se, a equipe às vezes quer se mostrar eficaz. E para se mostrar eficaz, ela acaba te interrompendo. E a sua riqueza é o seu tempo. Determine uma matriz RAS e gere essa responsabilização para quem tem que ser, tá bom? Eu acho que esse é o maior ensinamento que eu posso deixar para vocês hoje. Tá? Lembre-se que governança começa com clareza de responsabilidade. No próximo episódio, a gente vai falar um pouco de como transformar essas definições em procedimentos operacionais padrão, ou POP, para que você consiga transmitir isso quando você precisar entrar uma nova pessoa na equipe, ou que você possa desenvolver. Nós temos que criar procedimentos para que seja replicável. E é isso que eu quero ajudar vocês nesses 100 primeiros dias. Tá bom? Muito obrigado, pessoal, e um ótimo dia.